Livro de Melquisedeque, a história de um vaso, capítulo 8. Depois de proferir todas essas predições, Melquisedeque disse-me que toda a experiência que estávamos vivendo era prefigurativa. Para que todo o drama se consumasse, tínhamos ainda diante de nós acontecimentos importantes. Primeiramente, eu deveria retornar ao Carvalho de Mambre, juntamente com os meus pastores, para proclamar a todos a salvação representada pela história daquele vaso. Todo aquele que com arrependimento aceitasse o Messias revelado, teria seus pecados perdoados, recebendo uma pérola. Ao fim de 6 anos, ao chegar a véspera de Rosh Hashanah, as pérolas acabariam, não havendo mais oportunidade de salvação. Por aquele tempo, o fogo do juízo cairia sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, havendo terríveis pragas sobre todos os infiéis. Ao ouvir tais palavras do rei de Salém, sobreveio-me grande angústia ao lembrar-me dos últimos passos de Sara. Eu temia que ela, em sua incredulidade, não aceitasse uma pérola. Se isto acontecesse, os meus lindos sonhos ruiriam por terra, pois não conseguiria ser feliz em sua ausência. Lendo nos meus olhos a angústia, Melquisedeque consolou-me com uma promessa. Abraão, daqui a 6 anos Yahweh te visitará em sua tenda, e sua esposa será curada de sua aridez. Ela se converterá e lhe dará um filho que se chamará Isaque. Ao findar a festa de Sucot, retornamos às nossas tendas junto ao carvalho de Mambre. À medida em que íamos avançando pelo caminho, muitas pessoas nos cercavam, admirados pela beleza do vaso repleto de pérolas. A todos contávamos a história de sua chama redentora e oferecíamos as pérolas a todos que, crendo, aceitavam a salvação. Quando chegamos ao Carvalho de Mambre, uma multidão de pessoas nos esperava. Muitos tinham ouvido falar do miraculoso livramento operado através daquele vaso que fora alvo de tanto menosprezo. Agora, todos estavam emudecidos ao vê-lo glorificado. Juntamente com os meus pastores, continuamos a proclamar o infinito amor de Yahweh revelado pela chama. O número daqueles que procuravam pelas pérolas foi aumentando. Dia após dia, todos éramos felizes. Os dias, os meses e anos foram se passando, e a quantidade de pérolas foram diminuindo dentro do vaso. Estávamos vivendo agora os últimos meses do 6º ano, que era o último da oportunidade. À medida em que os dias se passavam, aumentava em meu coração uma preocupação e uma angústia, pois Sara até então não tomara interesse em apossar-se de sua pérola, apesar de meus constantes rogos. Naqueles momentos de aflição em que clamava a Elohim pela salvação de Sara, meu único consolo eram as últimas palavras do rei de Salém, de que ao fim dos 6 anos ela seria transformada. Vivíamos agora os últimos dias do 6º ano. A consciência de que o tempo estava esgotando fazia com que muitas pessoas me procurassem de manhã até à noite para apossarem-se das pérolas da salvação. Com o coração ferido por indizível aflição, eu insistia com Sara, procurando convencê-la de sua necessidade em tomar o quanto antes uma pérola, pois as mesmas estavam ficando a cada dia mais escassas. Sem atentar para a minha angústia, Sara desdenhava de meus apelos, afirmando que aquelas pérolas não tinham nenhum significado para ela. Capítulo 9. Depois de uma noite de vigília, em que desesperadamente procurei convencer minha amada a apossar-se de sua pérola, aceitando a salvação representada por aquele vaso, vi o sol surgir, trazendo a luz do último dia, véspera de Rosh Hashanah. Ao olhar para dentro do vaso naquela manhã, vi que restavam apenas 3 pérolas. Ao admirar-lhes o brilho, comecei a imaginar que a mais brilhante seria para o meu filho prometido. A de brilho intermediário seria a de Sara e a última seria a minha.
Esse pensamento trouxe-me alívio e esperança, mas ao mesmo tempo comecei a preocupar-me com a possibilidade de chegar pessoas procurando por elas. Se viessem, eu não poderia negar-lhes o direito a elas. Tomado por essa preocupação, permaneci sentado sob o carvalho de mambre. Na viração do dia, sobreveio-me um grande estremecimento quando vi ao longe 3 peregrinos que caminhavam rumo à nossa tenda. Comecei a clamar a Elohim que eles mudassem de rumo, mas meus clamores não foram atendidos. Dominado por uma grande amargura, corri até eles e, depois de prostrar-me, convidei-os para a sombra. Tomando uma bacia com água, passei a lavar-lhes os pés, limpando-os da poeira do caminho. Ao ver os pés feridos e calejados daqueles homens, senti compaixão por eles. Compreendi que haviam vindo de muito longe, enfrentando perigos e desafios, com o propósito de pegarem em tempo as pérolas. Vi que eles eram muito mais merecedores do que eu, Sara e nosso filho prometido. Ao lavar os pés do terceiro, meu coração, que até então estava aflito, encheu-se de paz e alegria. Imaginava naquele momento quão terrível seria se aquele terceiro peregrino não houvesse se unido aos 2 primeiros naquela caminhada. Nesse caso, eu seria obrigado a tomar da última pérola, subindo sem minha amada a Salém. Se eu tivesse de passar por essa experiência, a pérola que simboliza a alegria da salvação se tornaria para mim um símbolo de solidão e tristeza, pois a vida longe do carinho de Sara seria para mim o maior castigo, como a própria morte. Depois de lavar-lhe os pés, comecei a servir-lhes o alimento que foi especialmente preparado para eles. Enquanto os servia em silêncio, eu ficava esperando pelo momento em que eles me perguntariam pelas pérolas. Mas sem revelar nenhuma pressa, eles falavam sobre a longa caminhada que fizeram, sobre as cidades por onde haviam passado. Eu perguntei-lhes se conheciam Salém. Eles responderam-me afirmativamente, acrescentando que naqueles 6 anos muitas obras haviam sido realizadas naquela cidade, em preparação para uma grande festa que estava para realizar-se dentro de mais um ano por ocasião de Sukkot. As palavras daquele terceiro peregrino, mais falante dos 3, começaram a trazer-me misteriosamente um sentimento de esperança. Ao olhar para os seus olhos azuis, vi que ele se parecia com Melquisedeque. Lembrava-me da última promessa feita pelo rei de Salém, quando o terceiro peregrino perguntou-me com um sorriso: Abraão, onde está Sara, tua mulher? Atônito, perguntei-lhe: como você sabe o meu nome e o nome da minha esposa? O peregrino respondeu-me: não somente sei o nome de vocês, como também sei que daqui a 1 ano vocês terão um filho, que será chamado Isaque. Ao ouvir as palavras do visitante, corri para dentro da tenda a fim de chamar minha esposa, para que ouvisse as palavras daquele peregrino. Ao vê-la, o peregrino perguntou-lhe: Sara, por que você riu de minhas palavras? Assustada, Sara respondeu: eu não ri, meu senhor. Não diga que não riu, pois eu a vi rindo dentro da tenda, afirmou o peregrino. Consciente de estar diante de alguém que conhecia o seu íntimo, Sara perguntou-lhe: quem és tu, senhor? Eu sou a chama que desprendeu-se do fogo do altar para estar no vaso do seu esposo. Eu sou o Messias, Yahua, que sofre humilhações e desprezo por amor ao seu povo. Tendo feito esta revelação, o peregrino estendeu suas mãos sobre a cabeça de Sara para abençoá-la. Somente então vi que elas estavam marcadas por cicatrizes semelhantes às do rei de Salém. O peregrino, com muita ternura, começou a falar ao coração de minha amada, resgatando-a de sua caverna de incredulidade. Sara, você é preciosa aos meus olhos. Todo o seu passado de descrença e infertilidade está perdoado. Tenho para você um futuro glorioso, pois você se tornará mãe de muitos povos e nações. Depois de dizer estas palavras, o nobre visitante encaminhou-se para o vaso e, inclinando-se, tomou dele as 3 pérolas restantes. Dirigindo-se a Sara, entregou-lhe 2 pérolas e disse-lhe: uma é para você
e a outra é para o teu filho Isaque. Com a vida transformada pelo amor de Yahweh, Sara prostrou-se agradecida aos pés daquele peregrino que a salvara no último momento de oportunidade. Quando a vi prostrar-se submissa, meu coração por tantos anos aflito rompeu-se em lágrimas de alegria e gratidão, e caí aos pés de meu Redentor e Rei. Depois de consolar-nos com a certeza de nossa eterna salvação, o peregrino entregou-me a última pérola. Quando apertei em minhas mãos, senti grande luz de alegria e paz penetrar-me todo o ser. E passei a louvar ao Eterno pela certeza de que teria para sempre ao meu lado a minha querida Sara e o filho da promessa que dentro de 1 ano nasceria.